Obrigado, Caio. Gente, eu sempre fui arroz, assim. Se tem arroz de festa, eu era arroz de meetup. Camis não tá aqui, eles falavam, chefa, como que tá, você vai hoje? Por quê, gente? De fato, eu aprendi muito com essa comunidade, assim. Desde a página zero, lá no primeiro evento, Bots Brasil Grande, no teatro, em algum lugar, lá perto da Vila Mariana, não lembro o nome do teatro. Acho que era, exatamente. E aí eu falei, gente, peraí, as pessoas estão passando pelas mesmas dores que eu, quebrando as cabeças com as mesmas informações, e elas estão disponíveis a trocar. Eu levo o meu, né, festa americana, eu levo o meu pedaço de bolo, ela leva o outro e a gente troca. Que legal. E aí, esse processo, quando eu não estava palestrando, né, que eu pude participar algumas vezes, eu de fato estava lá, assim, na primeira cadeira, ouvindo e tentando entender todas as informações. E que saudade estar num ambiente como esse, né, gente, num período pós-pandêmico, com toda essa troca. E, gente, faz muito tempo que eu não falo para a comunidade bot. Eu tô, assim, com assim, borboletas no estômago, porque a gente fala, tipo, passei por, né, empresas como o Banco Inter, TIM, na própria High Platform, implantando esses 150 bots, mas é diferente você falar com o público que está vivendo isso no dia a dia. Então, espero colaborar com vocês, viu, gente? Eu nem vou passar meu lado A, o Caio aqui já falou um pouquinho sobre todo o meu processo. Eu vou me apresentar do lado B. Quando eu falei que eu tava distraída, gente, essa pessoinha chamada Gael tá com pneumonia. Então eu tô aqui e tô lá, né? Porque mãe é multitask. Então, né, tô assim, gente, não, Gael tá bem. Ah, então tá bom. Então agora eu vou me apresentar, tranquilo. E tudo isso. Sou esposa do Neto, filha de mineiros, eu sou Antônia Dona Maria, que eu falo, eu acho que assim, filha de mineiro é algo legal, né? A gente gosta de conversar, trocar. Eu me achava super mineira. Até ir pro Banco Inter, morar em BH e entender que era super paulista, mas faz parte. Eu amo chocolate e sou extremamente aleatória. Então, vocês vão poder ver na apresentação que, de fato, eu trouxe uma visão 360 sobre tecnologia, customer experience e várias pecinhas, tá, gente? Essa aleatoriedade é mostrada aqui pelo Spotify, né? 207 estilos musicais. Nem sabia que era possível isso, mas o Spotify me apresentou. Claro que agora que já nasceu, eu fico ali entre galinha pintadinha, mundo bita, né? O algoritmo vai trazer novos resultados. Por que, né, falando agora do contexto, onde a gente tem que olhar e por que é importante a gente falar do nosso universo de Customer Experience e toda essa ênfase em tecnologia. Então, empresas que investem na experiência do cliente têm 5 vezes mais resultados, crescimento. 58% dos investidores falam, putz, é uma empresa que pensa no cliente, isso vai valer a pena investir. Em 33% das situações, deixa eu melhorar só aqui a minha visualização para eu poder olhar por de vocês. Quando a gente investe em Customer Experience, a gente também reduz ali o atrito em relação ao suporte, então 33%. E aí, falando já no nosso universo, né, dentro do ecossistema, até 2027, 25% das interações se tornarão principalmente relacionadas ao chatbot. E a gente é principal, não é que o chatbot vai ajudar e vai interagir, é assim, é o canal. A pessoa vai conversar e aquilo ali vai ter o seu resultado, ela vai ter essa interação, a empresa vai entender como carro-chefe. Isso é muito bacana, porque 6, 7, 8 anos atrás, a gente estava falando em 2020, 50% das interações passarão primeiramente com o bot. Agora é ele sendo o agente principal dessa jornada. Mas nem tudo é flores, né, gente? Vamos lá, a louça, a louça suja na pia, que a gente tem que olhar e pensar e refletir, que a gente também fica adiando, né? Em 62% dos casos, os clientes consideram as interações e ali as transições entre os canais de alto esforço. Então, tipo, putz, eu preciso falar com alguém, eu não consigo, ou o tempo de fila está muito grande. Então, para o cliente é algo massivo quando a gente pensa em experiência. E aí sim, em 88% dos casos, as empresas estão optando em começar a jornada por autoatendimento. Imagina o impacto no bot. E essa mesma pesquisa da Gartner mostra que 8% dos clientes tinham interagido com o bot, nesse mesmo contexto, com esses mesmos números. E falaram, tá, desses 8%, quanto vocês topam votar no bot? Só 25%. Os outros 75% dos 8% falou, eu não gostei, a jornada foi ineficiente, me desgastou, né, teve ali um atrito e não indicaria, optaria por um outro canal. E é interessante a gente pensar nisso, porque todo mundo que está aqui na sala está construindo o futuro desse mercado. Ninguém acorda hoje falando assim, peraí, vou falar com um bot de tal empresa. Ninguém, gente. A gente escolhe, a empresa escolhe ter um bot, e aí essa pessoa está ali tentando resolver o problema dela. Se a gente escolhe ter um bot ineficiente, um bot muito voltado só para a necessidade da empresa e não pensa na experiência do cliente, o que ele quer obter e uma boa jogada, né? Esse cliente não volta. Esse canal começa a ficar com descrédito, né? E tem um processo de esvaziamento. Então, por isso que a gente tem que falar
com atendimento, pensar em experiência humana e, claro, tecnologias como o chatbot. Aqui eu vou fazer um apanhado em um contexto de alguns termos e algumas referências que eu acho importante. Primeiro, às vezes as pessoas usam Customer Experience, atendimento ao cliente, como sinônimos. E é muito importante a gente entender o que cada coisa significa. Quando a gente está falando de atendimento do cliente, é entregar alguma coisa para alguém, seja produto, serviço. Aqui eu estou entregando a palestra que vocês vieram assistir, né? Vocês são os meus clientes. E aí a gente tem que focar no produto. Eu coloquei aqui o botzinho, né? A gente entregando para a empresa, um bot, ali para usar com os clientes dela. Então, essa é a primeira referência. A gente tem que entender que atendimento ao cliente é uma coisa e Customer Experience é uma outra. O que é a experiência do cliente? É, de fato, o que ele carrega. A sua empresa pode ou não pensar, o bot pode fazer parte ou não dessa estratégia, mas o cliente sempre vai ter uma visão de experiência daquela empresa. Um banner que ele viu, um e-mail que ele recebeu, alguém que falou do lado dele no ônibus ou no jantar da família. Isso é Customer Experience, porque ele carrega com ele. E claro, mas eu tenho áreas empresas que têm área de Customer Experience. Como assim é só do cliente? Essas pessoas estão tentando ali, de uma certa maneira, moldar, reger e pensar nessa jornada. Pensar como vai trazer essas experiências positivas mais do que de qualquer forma ou de maneira não linear. E aí, quando a gente olha para a Customer Experience, a gente está falando sim de atendimento, mas a gente está passando por N áreas da empresa, por N entregas. E quando a gente pensa nessa visão 360, aí sim a gente está pensando em toda a experiência que o cliente vai ter, em todo o checkpoint, em todas as conexões que ali ele vai interagir com a marca. E, por último, agora vamos para a agenda fixa, né? Fato que a gente vai conversar. E por que é importante passar esses dois conceitos? Porque eu vou ficar repetindo eles, e aí estou usando essa abordagem ali do Ian, que é uma referência internacional sobre essas referências. Então, primeiro eu vou passar um contexto baseado de tecnologia para atendimento. Eu vou usar o gráfico, a curva de Gartner, e nas 6 ações práticas, que na verdade virou 5, gente, esqueci de mudar aqui. Sim, então resumi porque o tempo, eu percebi que o tempo ia além, virou 5 ações práticas, de Customer Experience para tecnologia, com muita ênfase em chatbot. E no final, nem tudo é lindo, também trazer uns pontos de alertas para vocês. Quem está mais tempo no mercado, talvez já viu curva de Gartner e tal, eu falei, não, mas eu vou levar repetido, eu vou falar, às vezes as pessoas podem conhecer, mas trazer e pescar uma ótica diferente. A Gartner é uma consultoria super conhecida no mercado, que traz conceitos e tendências, e essa é a curva, né, o desenho que ela faz em relação a produtos e tecnologias de atendimento ao cliente, tá? E aí eu vou trazer algumas referências aqui para vocês a partir disso. A primeira, e aí o gráfico começa assim, a fase de inovação. Então, toda a tecnologia que está naquela primeira coluna é uma tecnologia que ainda não tem tantos casos, as pessoas estão pilotando, testando, ainda não tem muito burburinho. E aí, nessa curva que é de 2021, então tem impacto aí pós-pandêmico, também que com certeza vai modificar bastante, o atendimento digital ainda está na camada de inovação. E aí a gente que trabalha com tecnologia fala assim, mas como assim atendimento digital é inovação? Aqui tem uma referência, eu pude estar num evento de cooperativas nas últimas semanas, e para mim foi assim, meu Deus, as pessoas às vezes estão passando por processos que a gente viveu 5, 6 anos lá atrás, mas que para o mercado dela é algo inovador e extremamente relevante atualmente. Eu vou deixar eles falarem aqui um segundinho para a gente entender. Esse é o orgulho deles, tá? Por exemplo. Constante evolução. Os conceitos se transformam, as pessoas mudam e suas necessidades também. Na metade da década de 2010, passamos a vivenciar uma revolução na forma de nos relacionar com nossos cooperados. Muitos não faziam questão de ir à agência física para resolver sua vida financeira, mas, ao mesmo tempo, não renunciavam ao atendimento prêmio. Foi então que criamos, em 2016, a Agência Mais, a primeira agência virtual do sistema cooperativista de crédito do país. Nela, o cooperativo... Opa. Gente, tem um mercado que significa 10% da população brasileira que está, né, há 2, 3 anos comemorando a primeira agência virtual, que as pessoas estão optando não ir face a face, porque é um ideal da cooperativa, falar com canais digitais. E aí, uma referência nesse segmento, por exemplo, quando a gente fala especificamente do nosso mercado de chatbot, é o bots. Eles estão criando bots para essas cooperativas ali galgando a confiança, 1 a 1, né? E o mais bacana de conversar com bots, com o Rafa, que também é um desses primeiros da comunidade, às vezes é uma planilha que a gente sobe e dispara a fatura para todo mundo no primeiro dia do mês. E eles ficam felizes demais, eles falam, uau! Então, às vezes, a gente está muito com viés, né? No nosso mercado, todo mundo falando de tecnologia, e tem muitos mercados e muitos segmentos que a gente
ainda nem é digital, né? As pessoas ainda esperam outras vias. Então, essa eu acho que é a primeira coisa, quando a gente pensa em experiência humana e tecnologia. Quando a gente vai para a segunda coluna aqui, que é o pico de expectativas, então todo mundo, uau, isso é mágico, serve para tudo, vamos plantar em todo lugar. Isso lembra algumas coisas que estão acontecendo, né, gente, hoje. Essa daí que veio na cabeça de vocês não está nessa curva, está na curva de Gartner sobre inteligência artificial. Vale a pena consultar, que eles lançaram agora tem 2 meses. E aí aqui eu trouxe uma referência, né, que é o hub de engajamento do cliente. É pensar cada vez mais o cliente conectado. E não assim, ele vai falar com a área de vendas, é um número do WhatsApp. Ele vai falar com a área de atendimento, é outro número do WhatsApp. Eu sei que vocês já viram isso. Eu estava falando com uma determinada pessoa até agora. Agora não, agora você não é comigo porque você passou para outro processo. Quando a gente fala de pensar experiência humana e tecnologia e principalmente, né, o futuro de tudo isso, a gente precisa pensar que o cliente quer falar com a marca. É uma só. Tanto faz quem está representando, qual canal, qual é o momento da jornada. E aí cuidar para que a experiência esteja dentro desse hub e dessa interface faz com que o cliente se sinta assistido, se sinta valorizado. E aí aqui trago com bastante alegria, né? Que foi o último projeto ao qual participei aqui do Banco Inter. Então, um super app como o Banco Inter, né? Onde você tem ali o cliente segmentado, você já faz a compra no shopping, você pode falar com a sua gerente especificamente, e aí você tem também a Babi, a chatbot. E aí, entra na FAQ, a FAQ é período de imposto de renda, já vamos dar para o cliente, porque às vezes ele vai entrar para falar, a gente já antecipa. E tudo bem ele entrar no bot para falar sobre atendimento, mas também pode perguntar sobre qualquer outra coisa, porque não é um bot de atendimento, é um bot para atender o cliente, e atender o cliente pode ser em qualquer jornada. Então aqui na Babi, que é o nome da bot de lá, o cliente perguntou como abrir uma conta Kids. E aí a Babi responde, né, com todas as especificidades, todas as inscrições. E aí, beleza, jornada acabou, né? Fazendo gatinho. Não, a gente pode continuar e ter outras necessidades. Então, te ajudo com algo mais? Aí, se o cliente fala, não, tá positivo, go. Porque a gente também já não mostra, baseado no algoritmo tipo Netflix de recomendação, o que ele pode ter interesse de comprar. Então, isso foi um projeto super bacana, que deu um baita engajamento e a gente começa a ter uma visão 360 do cliente e antecipar essas necessidades. E aí é importante pensar, claro, eu tô falando do Inter, mas 67% dos usuários brasileiros acessam unicamente a internet pelo celular. Então, né, o app acaba tendo esse viés construtivo, mas a gente pode pensar o WhatsApp também como um desses frontes. Isso se dá pelo número de dispositivos e, claro, até 2027, a ideia é que os usuários eles tenham acesso a super apps. E o que é esse super app, né, gente? O WhatsApp, a meta dele é se tornar um super app. Você conversa, você tem o espaço de comunidades agora, você compra, você assiste, você paga. Então, tudo isso quando as big techs e essas empresas estão formulando, mirando, tipo, como a gente vai ter esse hub e ter essa visão 360 do cliente, onde ele nem precisa sair do meu app para que as coisas aconteçam. E aí a terceira etapa dessa curva é a desilusão, né, gente? Nem é autoajuda, mas grandes expectativas, depois você faz o quê? Cai, né? Você vai lá pro fundo do poço e aí você vai levantando e fala, não, mas peraí, o que eu aprendi, o que eu levei com isso? E aqui na curva de Gartner, a referência é basicamente a mesma, tá? E aí, nesse momento de desilusão, eu trouxe o exemplo de análise de atendimento ao cliente. Né? Muitas vezes as pessoas falam, dados é o novo petróleo. Né? Eu já vi essa frase em vários lugares. Mas eu gosto da frase do professor Silvio Almeida, que ele fala, dado não é o novo petróleo, é o novo urânio. Dependendo do que você faz com ele, sai um resultado bacana, senão vira lixo radioativo. Né? E quantos dados a gente não tem nas nossas operações, no nosso próprio bot, né? Só o bot, assim, você sabe qual é a palavra mais usual do seu cliente, qual o horário de comportamento habitual, são muitos dados. O que a gente faz com tudo isso? E aí agora eu trouxe um exemplo, gente, não vou falar de ChatGPT, se o futuro, tal, porque ele tá naquela curva lá, na pico de expectativa, todo experimentando, vale tudo, e tá certo, tá, gente? Esse é o momento, não, mesmo, não vou julgar. Mas é interessante pensar como o ChatGPT veio evoluindo nesse processo, utilizando dados, inclusive, né, já que é uma referência, um produto que virou referência mundial. Lá em 2018, começando com o ChatGPT 1, com supervisão humana, imputando informações, né, isso lembra também alguma coisa do nosso mercado, e aí foi evoluindo sem supervisão, até chegar na versão 3, que lançou para o mercado. Antes da galera lançar a versão 4, eles falaram, peraí, vamos lançar uma 3.5, porque tem uma turma reclamando que não tem checagem de fatos. Deixa eu também ver aqui os insights que as pessoas ofereceram em novos conteúdos. Olha o tamanho desse projeto e eles usando o dado do usuário, que ele falou assim, tá incorreto, tá faltando informação. Eles pararam, vamos fazer uma versão média do meio para atender o usuário e
baseado em dados, baseado na reclamação, não que a gente pensou que teria que evoluir nessa máquina. E aí, indo aqui para a penúltima etapa dessa curva, é a de penetração. Então, depois do vale de ilusão, aprendeu direitinho para que vale, como vale, o que vale. Essa tecnologia, seja lá qual for que estiver aqui nesse momento, ela é utilizada com mais força e com mais produtividade. E aí aqui estava assistente virtual, lá em 2021. E aí, se vocês olharem, tem uma bolinha branca. A bolinha branca significa que até 2 anos chegaria no platô. Então, 2021 mais 2, ele está falando que esse ano o chatbot vai se estabilizar e não vai virar um produto mais de inovação. Vai virar um produto de commodity. Você precisa ter na sua operação, você precisa tocar e você precisa rodar. E aí eu falei, gente, vou falar de assistente virtual nesse momento. Mesmo sendo assistente virtual, talvez entrando nesse platô, tem muita coisa bacana acontecendo no nosso mercado e de novidades. Uma delas é, por exemplo, esse bot que foi apresentado no Superbot Experience, que aconteceu algumas dias atrás. Falei, gente, olha que bacana, né? O Banco do Brasil oferecendo um gestor de finanças para todo mundo, né? Não sei se tem alguém aqui do setor bancário, né? Por conta do Open Finance, você pode ter seus dados, mesmo que você não seja cliente do Banco do Brasil, você pode usar através do momento que ali você confirma e dá os aceites. Então, eles usam, por exemplo, a referência de peraí, baseado nos seus gastos, nessa categoria, correlacionado às outras pessoas, você está gastando muito. Segura a onda, rapaz. Não, aqui, baseado nessa referência, tudo bem, tá certinho, parabéns. Então, olha que bacana, o assistente virtual para um ponto talvez inesperado da jornada, né? Então, a gente está entrando sim no platô, mas tem muita coisa boa para acontecer e para a gente inovar através do uso. E aí, quando a gente entra aqui na última etapa da curva, é quando entra nesse platô e na maturidade. E aí, eu trouxe aqui a referência de tecnologias para a gente de trabalho em casa. Nem vou discutir home office versus híbrido versus presencial, porque isso é um outro meetup, cara. Mas é bacana pensar que a tecnologia existe, né? A pandemia veio comprovar quantas vezes, nenhuma empresa parou, né? As pessoas puderam atender, resolver, vender de casa, conversar com pessoas. Então a tecnologia ali para a experiência, para atender o cliente, check, entregue. E aí a gente está falando disso também tem a ver com o futuro do trabalho, né? A gente viu a curva de inovação e de referência de Gartner pensando em tecnologia, mas peraí, e pessoas nessa história, né? Como que ficaria? Tem esse relatório que é um relatório, gente, vale assim, muito ver. Se chama Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial. Eles lançam a cada 2 anos e eles falam do futuro do trabalho baseado em até 5 anos. Então, eles lançaram agora em julho. Então, eles estão contando 5 anos para frente o que eles acham que vão ser tendência e vai acontecer. E, gente, o relatório dos 2 anos atrás, perfeito, tá? Fazendo check, maravilhoso. Acertaram muito nesse momento. E esse é o gráfico do cenário brasileiro, tá? Eles têm todos os países, o global, mas eu trouxe aqui o recorte do cenário Brasil. O que é bacana a gente pensar? Olha aqui, a inteligência artificial, né, o nosso universo como última referência, ele era o primeiro, tá, no relatório, falou que ia mudar, e é o que está acontecendo agora, ia mudar o mercado, ia gerar vários impactos de trabalho. E aí a gente vai percebendo que as coisas se repetem da curva de Gartner, então, dados, né, a própria inteligência artificial e outras referências. E aí é interessante pensar que essa barrinha azul significa quanto essa tecnologia vai criar de trabalho. Tá? A gente sempre fala máquina rolando, né, postos de trabalho, mas, por exemplo, a inteligência artificial, o net ainda é bem positivo. Então, peraí, o futuro do trabalho, onde a gente está, tem uma consequência bacana, claro, a curvinha roxa vem aumentando e crescendo, e aí é onde a gente tem que ficar de olho e refletir tudo isso. E o segundo, eles têm aqui as habilidades que você precisa desenvolver, nosso ecossistema, né, inteligência artificial, design e user experience, para todo o mercado, tá? Eles não falam pessoas que trabalham com bot, pessoas que trabalham com customer experience, Brasil. Olhe para essas 2 habilidades. Só que bacana que a gente está numa sala que as pessoas já estão um passo na frente nessa questão. E aí um outro adendo, que também é outra conversa, é outra tal, que é todas as outras habilidades são habilidades comportamentais, que a gente acha que não aprende, né? Liderança, pensamento criativo, resiliência e flexibilidade, mas sim é possível de aprender. Então, olha que interessante, as habilidades técnicas estão dentro do nosso mercado. Dá para aprender, mas não vai ser fácil. Resiliência. E resiliência é difícil, né, gente? Mas dá. Força. E aí agora vamos para 5 ações práticas, porque eu mudei aqui, gente, na padaria, faltando 15 minutos, e falei, não vai dar tempo. Eu vou falar muito, deixa eu tirar uma ou juntar. Mas vão ser 5, tá, gente? Como unir tudo isso pensando em Customer Experience agora? Falei de tecnologia, servindo, experiência do cliente, atendimento, e agora é experiência do cliente, como a gente implanta isso em tecnologia. Como a gente une, né, a empatia do atendimento presencial, porque aquilo do olho no olho, sabe? Que as pessoas usam, com a eficiência dos canais digitais. Aquela história dos mercados ainda que estão se digitalizando, né? Tem um termo que se chama phygital, que é
a gente entender que não existe, o cliente ele não é digital ou ele é offline. Ele é uma pessoa só, ele está em todo lugar. E a gente precisa ser digital, tá presencial, tá offline, tá em todos os lugares que as pessoas também estão. E aí, dentro dessa questão, imagina, por exemplo, você viu um tênis, e aí foi até o shopping para experimentar, ali mesmo pelo celular você já pagou, chegou na sua casa, você percebeu que ficou apertado, ou teve um problema, você vai falar com um canal digital. Essas são as jornadas, a gente pode começar, também no oposto, começar pelo shopping, depois ver que está mais barato na internet, comprar e fazer isso inverso. Quando a gente fala de chatbot, a gente precisa tentar entender também como passar por toda essa jornada, estabelecer, porque o cliente, ele é digital, então mesmo que ele compre na loja física, ele pode perguntar no seu canal digital, ou vice-versa. Então, como a gente mesmo, né, aplica ali inteligência comercial a uma questão transacional e relacional, pensando em retenção, conversão e prospecção. Também é o nosso papel, né, como agentes de mudanças nesses processos. E aí é porque a gente... essa turma é legal? Não, né, gente? A geração que está chegando, principalmente, é assim, é o básico que você pode fazer. Né? Se antes, na pirâmide de Maslow, era atender, aí passou a atender bem, e agora é assim, atender com excelências. Se você me atender mal, eu tenho 10 mil pessoas, 10 mil concorrentes que eu posso atender. E é uma visão bacana, e isso impacta todos os segmentos, né, gente? Não sei os segmentos que cada um trabalha, mas aeroporto, por exemplo, né? Olha a curva desconecta aqui entre o que se espera versus o que é entregue, né? Que é a bolinha vermelha. Então a gente tem muito mar para navegar. E aí, um outro case interessante nesse sentido, também apresentado no Superbot Experience, foi da Sabesp. Quem aqui não é cliente da Sabesp, né? 53% do estado, se eu não estou enganado, é cliente. Então imagina quantas pessoas, quantas características, né? E eles falaram, tá legal a jornada lá no WhatsApp, as pessoas estão rodando, resultado interessante, mas como eu faço para o público que ainda vai lá na agência? Vamos apresentar o bot através do totem, tá? Vamos resolver, gerar sua fatura aqui. Então, olha que bacana ter esse pensamento digital, porque eu vou atender sim quem está curtindo o WhatsApp e vou levar uma tecnologia e evangelizar lá no presencial. É importante a gente também pensar, quando a gente fala de experiência do cliente, como a gente faz para ele se sentir valorizado, compreendido, né? Quase que um indivíduo ali único a ser tratado por essa tecnologia. Em algum momento as pessoas contratavam pessoas para acordar elas na janela, e a gente colocou o despertador. Ou na hora do lazer, ou na hora de telefonar, né? Iluminação, esse mais recente, né, gente? Né, os caixas, eu não sei se vocês sabem, assim, o caixa poderia te dar o dinheiro direto, mas ele conta as notas para te dar a impressão de, peraí, ele é inteligente, ele contou, é mais confiante. Então, olha como as nuances vão sendo aplicadas nesse dia a dia. Carros autônomos está super em alta e chatbot. É gravado? É. Não é mecânico. Não é mecânico, exatamente. E aí, o nosso universo de chatbot. E aí, por exemplo, dispositivos como a Alexa, né? Voz também é um item que a gente vem conversando muito, né, no nosso mercado. Agora é inovador, pode ser experiência, mas em algum momento essa nova geração, com todas essas questões, ela vai querer ser atendida onde ela quer, inclusive, por exemplo, uma Alexa. Então a TIM tem um case interessante que saiu na frente, mas talvez está fazendo o mínimo, que é estar onde, né, os clientes onde está com a sua necessidade. Porque, gente, as gerações vão passando, e eu só vou falar do último quadrante aqui, e a gente precisa entender que elas querem cada vez mais liberdade, cada vez uma jornada mais personalizada. Quando a gente fala do mundo de trabalho, né, ela quer uma cultura para se empenhar ali na gestão, ela quer compreender tudo o que está acontecendo para se ver empenhada. E sim, gente, que nasceu em 2020 tem 23 anos. Né? Parece uma frase boba. Alguém tem 23 anos, quer se expor? Não? 22, 21? Ah, não. E assim, essa galera tá aí, já fazendo mercado, já questionando, tentando compreender tudo isso. E as marcas vão ser impactadas por isso. E a geração anterior, né, que é a Y, a gente já está falando até de geração Z e Alpha entrando, elas já estão escolhendo os canais de mensagerias como os principais canais, diferentes lá dos sêniors que tinham telefone. Então, a gente tem, né, a fome com a vontade de comer, basicamente, desde que a gente use com eficiência e qualidade. E aí, quando a gente pensa em personalização, também tem a ver com esse cuidado, com esse senso de humanidade, né? Aqui eu trouxe algumas personas, vou pescar duas delas, a Dai, da Dailos, que foi escolhida pelo público como uma mulher que elas se identificavam, né, de uma geração Z, moderna, talvez com biotipo não comum das assistentes, porque a mulher também não é comum. Ou a Nath ali com a referência e com uma questão de diversidade bem latente. Contando um case, não vou falar a marca aqui,
Mas teve uma situação de um dos bots que eu participei e de repente tinha uma conversa de 1h30. Falei, gente, ninguém fica conversando com os bots 1h30. A gente não tá nesse momento mágico onde as pessoas ficam dialogando com o bot de empresa nesse nível. Vamos ver o que aconteceu de errado. Era uma consultora que vendia produtos de beleza, não é da Natura, tá, gente? E aí ela chegou num ponto da jornada que o bot falou, você tem que falar com alguém, né? 2 pontos, um botão embaixo, falar com o humano. E aí essa consultora ficou assim, alguém vai falar comigo agora? E agora? E agora? Porque a gente acha que o botão é super óbvio, 2 pontos, um botão, né, ali um frame colorido, escrito falar com o humano, todo mundo vai clicar. Mas não, para a consultora era um chatbot, que era um universo novo, aquilo não significava nada, e ela ficou esperando alguém falar. E claro, a galera, né, de Writer, que eu sei que tem uma galerinha que se inscreveu, que eu vi lá, é tipo, básico, a gente colocou, clique no botão abaixo para falar com alguém. E aí tinha o botão falar com alguém, aí as pessoas passaram a clicar. Foi um caso muito específico, não é que ninguém sabia o que era botão. Mas olha esse nível, né? Quando a gente pensa de cuidado e de experiência humana. E às vezes a gente fica falando de experiência humana, mas bot vai tirar a experiência, bot vai estragar a experiência. Não, gente, as pessoas estão cansadas de humanos robotizados, né? Bots humanizados e eficientes são super aderentes. A gente pode ver, por exemplo, esse quadro aqui, né? O que as pessoas estão mais preocupadas, se a gente pega a última linha, atitudes negativas dos funcionários. O bot não traz isso consigo. Ou o serviço ruim, aí isso depende da nossa configuração. E até chegar lá em cima não ter automação, as pessoas já esperam que processos sejam automatizados, que elas possam ver e ser entregues. O quarto tecnologia voltada para antecipar e melhorar a experiência humana sem remover a humanidade. Né, a gente está falando de bots roubando os empregos e etc. É importante a gente entender que sim, né, o mercado está se moldando, até 2025 a gente vai ter que se requalificar várias e várias vezes, né, como vocês provavelmente já migraram de carreira para estar aqui hoje trabalhando com bot. E aí a gente tem que entender que um misto desse humano e inteligência artificial é um grande trunfo do nosso mercado. Esse é um gráfico aqui do Kai-Fu Lee, um livro chamado Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo na forma como amamos, nos relacionamos, trabalhando e vivemos. Gente, vale muito a pena. Ele traz uma visão super bacana sobre o nosso mercado e ele divide em alguns quadrantes, como a gente pode pensar essa colaboração. Então, o primeiro quadrante, inteligência artificial mais humano. Então, assim, tem uma habilidade social, tem uma questão de um ambiente basicamente estruturado e o humano, na verdade, é um verniz. Ele não significa que ele é necessário, mas ele é um verniz interessante. Então, quantos de vocês já alocaram, talvez pelo Booking ou Airbnb, e não viram a cara da pessoa? Mas se você vai no hotel de luxo, um resort, tem alguém lá carregando suas malas, apresentando cada lugar, traz uma visão. Então, ótimo. Olha aqui que maneira bacana de trabalhar os dois universos. O outro é o humano, mas inteligência artificial, o psiquiatra, né? Ouvir, ter ali o olho no olho é interessante. Mas imagina o psiquiatra tendo a ajuda de um algoritmo falando, essas características normalmente estão relacionadas ao resultado X. O conhecimento humano é exponencial e conectado em vários lugares do mundo e com certeza esse resultado vai ser muito melhor. No terceiro quadrante, caixas, né? Todo shopping agora a gente já vai, pede, já paga, então nem vou entrar, mas assim, gente, não gera valor, não tem muito por que interagir, né? Às vezes a pessoa tá até de mau humor, de tanta gente que ela já viu, coloca para inteligência artificial. E o último, que é sim uma habilidade que tem um certo nível de criatividade, mas, por exemplo, o ChatGPT já escreve textos, né? Mas por que você vai ler de um colunista? Ou porque você vai ver o que um influencer pensa? Isso tem a ver, de novo, com o humano ser importante nessas características. E isso molda vários lugares. Eu fui tendenciosa aqui, eu coloquei onde eu achava as bolinhas, tá? Eu acho que vendas está muito mais para humano, inteligência artificial, e o atendimento ali puramente atendimento, porque vendas tem esse verniz, então já teve projetos de bots que a gente plantou todas as perguntas automáticas que o vendedor fazia, e depois ele ligava já com assim, o melhor plano para você é XYZ. Esse é um trabalho de eficiência. E é importante pensar que esse trabalho híbrido é interessante porque 74% dos clientes, naquela pesquisa que eu trouxe inicialmente, falaram que se a transição fosse fácil, ele voltaria. Ele fala, nossa, foi super fácil, fluido, eu vou retornar ao atendimento da próxima vez. Eu pude ter contato com o case no Inter também, essa última empresa que eu passei, número fictício, mas imagina que 10 mil pessoas já entravam e falar com o humano. A gente falou, posso te apresentar um outro formato? Fluxo mais guiado, que era um fluxo, né, antes era fluxo aberto. 50% topou e resolveu e ficou no bot e não foi falar em outro canal, porque a gente acompanhava. Só era retido se ele não entrasse para falar qualquer outro canal sobre aquele assunto até 3 dias. Nossa, 50% só queria ser assistido de outra forma. Olha que golaço.
E quinta e última, referência, e aí a gente passa para os pontos de atenção. Caio, vou trazer o segundo, você não está aqui, bora lá. É importante a gente pensar que pode ser utilizado em muitas áreas. Às vezes a gente pensa, né, eu mesmo citei vendas e atendimento da experiência humana, mas, gente, bot pode estar em vários lugares, trazendo um momento uau para o seu cliente. E eu adoro o Michael, gente. Não sei se alguém conhece alguém do Michael, mas eu adoro o Michael. Para mim, o Michael é muito, muito. O Michael é a empresa é o Michael, e o Michael é um robô. Você entra e faz toda a cotação de consórcio por ele. E aí tem o Rogério Frauzino, JQuest. Quem é mais antigo sabe que é JQuest, gente. Tem alguém que não sabe, vai que... E ele faz tudo, vai conversando com você, o cara do JQuest fala, meu amigão Michael, faz aí. E, gente, consórcio é um produto antigo, que estava difícil de ser ali conectado com os jovens. A margem era muito alta, porque se você tinha uma pessoa intermediando, você tinha que ter uma parte de repasse para ele. O Michael tira isso, deixa mais barato o consórcio e você tem uma jornada super fluida. Eu adoro o Michael, é real, assim. Eu acho uma experiência e mostra como a gente pode chegar. A empresa é um chatbot. Tipo. E aí, gente, nem tudo é belo, nem tudo é lindo. Caio, eu vou atrasar 5 minutos. Tá? Rapidinho. Gente, equilibrar negócios e clientes é muito difícil. Muito difícil. Às vezes a gente acha que automatizar é o melhor. Vamos lá automatizar tudo. E às vezes o cliente quer primeiro xingar, soltar as bruxas para depois resolver. Aí o bot já resolveu e ele ainda quer reclamar. E tá tudo bem, é o espaço dele. Às vezes não é aquilo que ele quer que você automatize. Ele quer primeiro tratar a ansiedade dele. E aí essa imagem, né, gente, já voou muito, mas eu falei, não, é que essa imagem diz tudo. Às vezes a gente está desenhando para uma pessoa que não é aquela. Né? Então pensem nisso, mostre essa imagem, para mim é antiga, mas vale a pena sempre trazer. E problemas tecnológicos. Aí a gente está lá desenhando bot, né, pensando na integração de bot, como o bot fala. E aí do outro lado, sei lá, aqui está o físico, mas pensa o telefone. Aí a jornada do telefone está totalmente diferente. A jornada de atendimento humano, depois, fala outra coisa totalmente diferente que estava escrito no bot. Eu participei de um projeto que tinham 30 pessoas, um lugar, o atendimento humano falava 24, o telefone falava 7, o bot falava já fiz, o WhatsApp falava daqui 72 horas, um caos. Essas 30 pessoas discutindo, peraí, mas é o mesmo processo, porque em cada canal é diferente. A gente precisa pensar em como pessoas que constroem bot também numa visão mais nítida. Peraí, deixa eu ver a jornada dos outros canais, para não ser isolado. E por último, mas não menos importante, o acesso à tecnologia, gente. Ainda 15% dos brasileiros com mais de 10 anos não têm acesso à internet. O número melhorou muito, tá? Eu peguei atualizado, antes era 35. Mas ainda tem essas pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, no universo de idosos, 43. Gente, jornada bancária, às vezes minha mãe quer tirar dinheiro e ela fica lá, tem que o token, isso e aquilo, isso não tá lá para ajudar. Imagina o velhinho, né, a senhora ali, que não tem alguém para facilitar. Então vamos pensar nisso também. Às vezes a tecnologia não é melhor para aquele público. Aí vocês falam assim, Isabelle, você falou tanta coisa, eu tô aqui fazendo cálculo. O que eu faço com tudo isso, menina? Você trouxe tanta aleatoriedade que por onde começa? Né? Tantas palavras, cliente e tal, me explica, né? Tá difícil. Se eu for resumir tudo isso em uma palavra, esquece o técnico, esquece o automático, esquece a tecnologia. A gente está aqui para mediar. E bons mediadores são empáticos. Então, a melhor coisa que você pode fazer se você está pensando em atendimento e customer experience é ser empático. Ser empático vai fazer com que você desenhe boas jornadas, que você pense no próximo canal, que você entenda se é aderente ou não, mais do que o seu próprio trabalho e necessidade. E aí eu vou pular, gente, depois eu mando esse vídeo para vocês, um comercial do Itaú, super bacana, que o robô fala assim, não sou eu, vocês têm muito mais que eu, que é essa empatia e essa entrega. E é como eu já trazia e eu pulo, depois qualquer coisa eu divido com vocês. Espero que tenha feito sentido, quero agradecer o espaço. Obrigado, Caio. Obrigado, comunidade. Estou muito feliz de estar aqui trocando com vocês, viu?